Bom dia! Hoje é 20 de março de 2018 e aqui com o GE Francisco de Assis nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Pedindo ao nosso bom Deus a permissão de começar esse estudo hoje e permitir, claro, que os mentores amigos possam nos assistir e nos inspirar. Nós vamos dar continuidade ao capítulo Complexo Obsessão, hoje finalizando ele, Finalmente, alguns vão dizer, concluindo para depois começarmos sobre as premonições. E a Dona Ivone conclui esse capítulo com algumas considerações. Esse capítulo foi adiante depois de um trabalho longo de muitas semanas, acho que 18 semanas. E não falamos tudo com certeza, porque como estávamos focados na Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, não nos expandimos muito, mas vamos ter ocasiões de falarmos no longo dos nossos estudos, inclusive quando formos fazer o próximo estudo, que é o Dramas da Obsessão, Sempre psicografia da Ivone do Amaral Pereira, pelo Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, a Dona Ivone, onde eu parei a semana passada, ela diz aqui para nós: de tudo quanto aqui registramos, deduziremos, portanto, a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do espírita, pois se tais deveres nos são confiados pelo Consolador, é porque temos possibilidade de cumpri-los, desde que fielmente nos dediquemos aos melindrosos certames do setor transcendental, pois que ele, o Consolador, nos oferece credenciais para tanto. Olha, então, é uma responsabilidade para o espírita, muita. São deveres que nos são confiados, sim. Mas nós temos possibilidades, nós temos recursos credenciais para tanto, porque o Consolador, a doutrina espírita, nos dá isso. Se nós somos fiéis, se nós nos dedicamos realmente a nos instruir no nosso pouco, logicamente, dentro do âmbito no qual nós atuemos, nós podemos fazer tanto sim. Ora, bem é verdade que não todos vão se dedicar exatamente aos ditames dos trabalhos de obsessão, de desobsessão, em um grupo espírita, em uma mesa mediúnica, mas todos nós somos habilitados, nós somos enriquecidos pela cultura do Evangelho segundo o Espiritismo, do ensinamento do Evangelho, para podermos fazer alguma coisa por alguém. Talvez não sejamos grandes médiuns, talvez o nosso nome não ficará escrito em nenhum lugar, em nenhum livro, mas nós vamos ter e tivemos a ocasião de deixar o nosso nome escrito no universo para Deus. Ele sabe. Então nós podemos orar pelos outros, nós podemos intervir com carinho, pedindo a espiritualidade, movendo energias, nos preocupando por pessoas que não são só nós mesmos e que não está restritamente ligado à nossa família. Então nós somos credenciados para tanto. Muitas das curas obtidas através da mediunidade surpreendem até os que com elas concorreram. Chegam a ignorar quando e como a cura foi realizada, fato significativo.
indicando que somos todos meros instrumentos dos guias espirituais, sem razões, portanto, para a vanglória, que nos considerarmos autores das mesmas. De qualquer forma, não será meditação ociosa lembrar ainda, uma vez que as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão, ou para remediá-lo, em nós próprios ou no próximo, portanto, o trabalho é espinhoso, requerendo a máxima atenção nos seus pormenores por parte daquele que é inspirada hora se dedica a edificante especialidade. Então, não é fácil, é suado. Às vezes as curas vêm mesmo, porque a satisfação de poder reverter uma situação de um espírito que persegue, de conseguir ver uma pessoa que se oriente, esteja mais ou menos equilibrada, é linda. É uma satisfação íntima que não pode abarcar os caminhos da vanglória, né? Da vaidade. É uma sensação de dever cumprido, mas que necessita de muito empenho. Às vezes não conseguimos curas, mas às vezes conseguimos remediar. O que é isso? Melhorar a situação que de 100% do problema diminui a 40%. E essa dedicação hoje, nesse trabalho em conjunto, nós compreendemos que não é só um lado espiritual, né? Todo o capítulo está dedicado a isso. Tem uma grande participação do paciente, da pessoa na qual nós vamos estar tratando para ter um sucesso melhor. Quando isso não é possível, nós confiamos em Deus, porque nós vamos colocar nossa mão, nosso braço, né? Aonde a nossa mão alcança. O restante é de Deus. O impossível vai ser sempre pertencente a Deus. Nós não temos aptidão para compreender os mistérios divinos. Não. Mas nós podemos ter boa vontade de confiar em Deus e servi-lo. Isso me lembra uma fala de Allan Kardec no capítulo do Bem e o Mal da Gênese, quando ele fala que compreendemos o amor de Deus. Então, já de saber que Deus nos quer bem, que nos ama, que tudo para nós é o melhor, confiar em Deus, isso, ele fala mesmo, isso é o essencial. O que é o essencial? É confiar em Deus. Então, mesmo num trabalho de desobsessão, mesmo num trabalho no qual nós oramos singularmente por pessoas, ou em conjunto, ou no grupo mediúnico, principalmente, porque é o nosso foco, né? Deus não deixa órfão nenhum dos seus filhos. Nenhum. Nenhum de nós somos descuidados da divindade. Nenhum de nós vestimos uma roupa só. Nenhum de nós. Aqui continuando. Quando ela diz que, por parte daquele que inspirada hora se dedica a edificante especialidade, agora especificamente para você, meu amigo espírita. Para você, meu irmão, que sabe do seu dever de espírita e mais ainda, o seu espírita médium. É para ti. É para mim. É para nós. Essa senhora, essa mulher que vestiu o corpo de Ivone do Amaral Pereira, do 1900 a 1984, deixou para nós a experiência dela. E é justo. E não sempre concordamos a 100%, porque existem questões com nuances muito delicadas. E que hoje, com os recursos médicos, com a grandeza, amplitude
nós compreendemos em mais larga escala, vamos dizer assim. E ela aqui nos diz: a ascendência de médiuns e doutrinadores, ela colocou entre um parênteses, doutrinadores como diretores de sessões práticas, hoje chamado, por exemplo, de aconselhadores, né, dialogadores. A ascendência deles, né, sobre o obsessor e obsidiado, o que implica estado de superioridade moral dos mesmos operadores, atraindo a benemérita assistência da espiritualidade superior. Ascendência, essa tal de ascendência, nós temos falado por muito livro, por esse livro todo, né, por muitos capítulos. Porque o codificador, o doce Allan Kardec, no livro dos médiuns, trata exatamente disso. A ascendência é a ascendência moral sobre o médium, ou sobre o obsessor, perdão, e o obsidiado. Não é alcançar a perfeição, que não seja confundido isso, mas é a dedicação na mudança da situação nossa íntima. Então eu me dedico, eu me empenho, eu tenho força de vontade para eu ser um ser humano melhor. Então eu sinto ciúme, eu me redimensiono, eu combato aquilo. Então meu ciúme, antes de ter esse conhecimento libertador, de 100% desceu para 40%, para 50%, já é uma vantagem, é uma ascendência, porque a pessoa está dominando as suas paixões. Não é a paixão que domina ela, mas é ela que domina a paixão, é uma vantagem. É quando as coisas do mundo nos abalam, e o que é que fazemos? Passageiro. As paixões do mundo não nos dominam, é uma ascendência. Alcançou a perfeição? Não. Mas você pode dizer para o espírito: você consegue, meu irmão. Por quê? Porque você tenta. Você está fazendo, você combateu. E muitas vezes em questão A, questão B, C, você está combatendo, você está se superando. Me lembra de uma aula de Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele diz assim para nós, né? Que às vezes o paciente chegava para ele, sentava com ele e dizia: doutor, meu problema é tal. Aí dentro dele ele fazia: nossa, eu tô com um problema parecido e não consegui resolver, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Aí disse que ele aqui fazia assim: olha, vamos fazer o seguinte, e marcar outra consulta para, vamos dizer, tanto de dia, sei lá, uma semana, 15 dias. Ele disse que o paciente ficava meio assim: ai meu Deus, foi o que aconteceu que ele adiou a consulta. Ele dizia assim: não era isso, é que eu fui resolver o meu problema primeiro, para que eu tivesse ascendência para eu falar para o meu paciente. Para que ele tivesse assim: poxa, se eu conseguir resolver entrando para a direita, virando para a esquerda, acordando em certo horário, fazendo assim, eu posso dar o mesmo exemplo. É essa a ascendência. Porque nós vamos ouvir, sendo médium e dialogadora também, eu dessa experiência divido com vocês, né? Muitas vezes o espírito vai dizer: sim, pensa que eu não sei, que você faz assim. Ele sabe, né? Paciência. Não fica escondido, todo mundo sabe, os espíritos então. Mas tudo bem. Mas eu tô tentando me corrigir. Eu estou me policiando e mais do que isso, pessoal. Os benfeitores também sabem da tua tentativa, do teu esforço. Às vezes, o espírito perseguidor, o espírito cobrador, ele não tem a condição moral de avaliar isso. Mas a espiritualidade tem, porque eles sabem. Assim, só Deus sabe se você é capaz de fazer uma coisa 100%. Só Deus, né? Então, o que acontece? Os espíritos, eles vão testando você para ver se você cumpre o seu compromisso. E Jesus já tinha deixado a dica, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito.
Então eles começam assim, dando uma atividade mais simplesinha para você, aí você vai cumprindo com fidelidade, nananana. Aí eles vão dando uma melhorzinha, assim, mais complexazinha. Aí você vai, nananana, aí vai. Quando você pensar que não, eles estão muito mais envolvidos contigo porque sabe que você pode cumprir aquele compromisso. Eles não são adivinhos. Não, o espírito não é adivinho. Então, se eu me dedico hoje ao bem, hoje, amanhã, eu cumpro a minha responsabilidade com as... Isso é exemplo nosso, né? Então, vou dar exemplo nosso. Eu cumpro a minha responsabilidade com as preces na tal horário, com as vibrações. Aí eu começo conquistando simpatias de outros ainda. Porque nunca esqueçam, quando vocês se preocupam por uma pessoa, quando vocês se preocupam de ceder um momento da sua vida para orar por essa pessoa ou por aquela pessoa, vocês estão conquistando amigos espirituais que vocês nem têm a consciência de imaginar quantos eles são. Mas nós vamos continuar falando no nosso próximo áudio. Nosso segundo áudio. Então, é uma conquista, né? Conquistar os amigos da família, das pessoas que a gente se preocupa, porque é uma questão de lógica. Uma vez uma pessoa me disse assim: mas a gente não tem respaldo espiritual, porque a gente ora pelas pessoas e conquista os obsessores delas, que se sentem incomodadas. E aí, eu oro generalizado, então pelos enfermos, pelos suicidas, pelos obsidiados, mas não especificamente por uma pessoa. E era uma conceituação meio esquisita, mas eu tinha 23 anos e já sabia pensar, graças a Deus. Eu fiquei com aquela angústia, eu falei, não, mas ela tinha mais idade, uma pessoa de 60? Como é que pode, né? Aí eu fui devagarzinho pesquisando e encontrei isso no Evangelho. E devagarzinho em outras obras, com a Ivone. E eu vim sentir convencida que a realidade era aquela. Isso por quê? Porque eu tinha feito um caderno na época de oração para as pessoas, né? Dediquei isso às pessoas. A essas preces, enfim. Então ela julgava que a gente não poderia fazer, mas claro que a gente pode. Nós devemos. Porque nós vamos exercitando, por exemplo, a prática da preocupação com o outro. E nós vamos nos educando, né? Nossa mente, nosso coração, a razão com o coração juntos. Aqui o item 2 que ela colocou. Conhecimento pleno, senão profundo, da causa que defendem. Com observação atenta das diferentes obsessões, visto que a obsessão é por vezes desorientador complexo. E absoluta certeza da assistência de guias espirituais autênticos durante o certame. Olha, conhecimento pleno, senão profundo, da causa que defende. Qual é a causa que a gente defende? O bem e trabalhando na desobsessão. Então, nós temos que ser estudados. Nós temos que estudar, nos aplicar, estudar, avaliar, observar a mente humana é um dever. Saber que temos assistência espiritual. Essa assistência já foi uma conquista, no caso, né? Como nós estávamos falando antes. É importantíssimo o preparo. Mas eu não tenho aqui, pede ajuda a outro que tem, que é mais experiente. Número 3. Absoluta coragem. A coragem da fé para enfrentar o obsessor. E também o obsidiado, que poderá ser tão rebelde e endurecido quanto o primeiro. E vencê-los com as armas da fraternidade e do amor, sem se acovardar ante suas investidas, usando energia quando necessário. Energia que o amor inspira e não a violência ou o orgulho. Para não confundir as duas coisas, né? Absoluta coragem, o item número 3. Coragem, porque muitas vezes as pessoas, nós, ficamos com temor dos espíritos ou dos obsidiados, que às vezes eles não colaboram. Viram contra de você.
Porque a pessoa tá querendo ajuda. Ela quer uma ajuda até um certo ponto. De outro ponto, não quer, porque está entrando demais na sua mudança, né? Ela tem sintonia com outras entidades. Que não é que aquilo tem que ser focado. A gente não pode ficar focando num título de obsediado para uma pessoa. Mas a pessoa precisou de ajuda, muitas vezes ele agride. Sim, senhor. Se mantém na razão. Qual é a razão? Qual é a verdade? Não é o evangelho? A gente não está lá, não está baseado naquilo, a gente não tem conhecimento, não nos acovardar com as ameaças. E agir muitas vezes com energia, que é o amor que inspira. Energia, gente. Severidade, vamos dizer assim. Sermos enérgicos. Allan Kardec, no livro dos médiuns, quando nos ensina a falar com os espíritos, ele diz que com certos espíritos, com os espíritos endurecidos, a linguagem a ser usada, linguagem severa, enérgica. Mas aí ele completa com muita benevolência. Com a benevolência. Porque se disser assim, poxa, mas a pessoa é agressiva, o espírito é ofensivo, está atacando a minha vida pessoal, eu percebo, o próprio obsediado muitas vezes é ingrato. Nossa, gente, demais. Como é que faço amá-lo? É difícil, né? Como é que a gente vai amar quem lhe ataca? Tem sim, tem como amar. Porque você não vai amar a pessoa, você vai amar igual o item número 2, a causa que a gente defende, que é Jesus, Deus, a doutrina espírita. Então a gente ama. E sinceramente, né, gente, por Jesus, qualquer coisa, né? Esses irmãos são dos pequeninos dele que precisa de nós, ué. A absoluta coragem e necessária energia. Número 4. Ascendência, né? Lá vai. O número 1, ascendência, conquista moral, etc. Você tem que ter ascendência para estar falando. 2, conhecimento do que está fazendo. Investir sempre em enriquecer-se em conhecimento e estar em comunhão com os espíritos bons. E não tem conquista de espíritos bons se não tem trabalho para o bem. Né? Vamos lá. Número 3, energia. Ou coragem. Coragem em enfrentar situações, não temer. Porque os espíritos, por perversos que sejam, por maus que sejam, são espíritos. São filhos de Deus. E quando nós estamos no intento do amor, me lembra muito Jesus dizer que esse tipo de espírito precisa de muita oração e jejum. Se nós estamos no intento do amor e nós temos árvores que dão bons frutos, nós não vamos temer. Porque pode criar tempestade, pode criar mal-estar, pode encontrar em gente, nós, né? Na gente tendências que eles podem cutucar ali pra gente cair, mas a gente cai, a gente levanta, que tem que ser duro na queda, né? Duro na queda, igual aquele boneco, sabe aqueles bonecos que ele tem assim areia? Nele ele é gonfiável, né? Ele é como é de plástico, ele fica cheio. Mamulengo, não me lembro o nome, que você batia nele, empurrava, ele vinha e nunca caía, né? Ele voltava sempre em pé, assim somos nós. Os espíritas são os trabalhadores da última hora, gente. Nós vamos ter os mesmos salários dos primeiros, olha que legal. Mas a nossa última hora de trabalho tem que ser dedicada ao serviço mesmo. Amar. E a gente vai tomar rasteira da espiritualidade. Nós vamos ter investidas. Muitas vezes vão tocar nos nossos afetos. Mas nós que temos o amor à causa, é joelho no chão, oração e confiança em Deus. Eu estava refletindo, sabe, outro dia, que muitas vezes essas notícias do cotidiano, e quanta notícia, gente, meu Deus. E que chama a gente para a realidade do mundo, né? E às vezes a gente tende a absorver muito a nossa personalidade atual. Então a gente fica com aquela mágoa da vida, com aquela mágoa da sociedade, com aquela mágoa do planeta.
E nos colocamos em posicionamento ainda dos justiceiros do mundo, né? Então, o que acontece? A gente fica raciocinando como os espíritos inferiores, como os obsessores. Inferiores, obsessores, sofredores, que são lesados e que querem justiça do jeito deles. Mas com o conhecimento que a gente tem, como a gente pode pretender justiça do nosso jeito se a reencarnação está aí para derrubar nosso serviço? Isso é linguagem de baiano, derrubar o serviço, né? Que é para demonstrar para a gente que nós não somos vítimas. Porque ontem, lá no nosso passado, nós fizemos alguma coisa que a vida hoje nos coloca cara a cara. Ou por prova, ou por expiação. E raramente por missão. Nós estamos lidando com situações que a gente tem que lidar mesmo. Lidando com situações sociais em que nós podemos nos mobilizar. 10 anos atrás eu sabia disso? Ou sentia isso como agora? Talvez menos do que agora, né? Mas temos que amadurecer cada vez mais para nos melhorar. A violência na sociedade, a violência contra as mulheres, a violência de tudo que ela... A gente olha assim e fala, meu Deus, que mundo é esse? Não é? E a gente sente essa pressão que a sociedade nos dá. Mas nós somos espíritos espíritas. Nós compreendemos a grandeza do amor de Deus e a nossa responsabilidade perante as questões da vida. E que o máximo que pode acontecer é sim, o máximo que podem fazer contra nós é morrermos. O corpo. Mas eu vou continuar viva. Então, por mais que os espíritos invistam contra de nós, falando de espírito agora, não estou falando nem das coisas da vida social. Ora, um dia vai acabar, ué. Eu confio em Deus. Um dia eu vou conquistar o teu amor. Um dia você vai ser meu amigo e muitas vezes eu dou cabeçada ainda, faço um monte de bobagem, mas você vai me amar, igual o Baby Sauro. Tem hora que eu faço isso, eu fico doida de fazer a voz do Baby Sauro, mas se fosse uma coisa só muito particular entre nós, eu já tinha feito. Eu não faço porque eu sei que esses negócios ficam rodando por aí, né? Nem todo mundo sabe como é, vai de compreender. Mas vocês lembram de Baby Sauro, da família Sauro? Né? Pois é. Vai ter que me amar, né? Nós vamos ter que conquistar amores. Então, poxa, a gente vai ter que reverter essa situação. Nós somos espíritas. Não tem duas conversas. Não tem como ser espírita agora escutando áudio ou no centro espírita e depois eu já não sou mais. Oxê, não. Você é espírita sempre. Sempre. Quando você dorme, quando você acorda, quando você toma café, quando você briga também, você fica chateado, que é normal. Imagina quando você dorme, você é tão espírita, quando você sai do seu corpo, né? Então, absoluta coragem. Mas qual é o quarto item? O quarto item é um daqueles que os espíritos sempre batem na tecla com todo mundo, inclusive comigo. Humildade. Humildade. Humildade perante a si próprio e as leis divinas. Submeter-se a Deus. Submeter-se às questões da vida. Quando eu falar com vocês lá de confiança a Deus, a gente não confia em quem não é fiel. E aí eu me lembro daquela frase, assim, corriqueiríssima para os nossos irmãos evangélicos, que é Deus é fiel. Olha, eles têm razão, né? Porque fé vem de fede, que é italiano, fé em italiano é fede, né? Fede. De fedeltà, que é fidelidade.
Mas você realmente não confia em quem você não sabe que é fiel. Ok. Mas Deus é 100% bom, 100% amor, 100% perfeição. Então, Deus é 100% fiel. Tá certo os evangélicos, Deus é fiel. Estão certos 100%. Deus é fiel. Então, eu tenho que ter confiança, humildade perante a si próprio, as leis de Deus, certificando-se de que as vitórias conseguidas no importante setor pertencem a Jesus. Olha que lindo. Mestre e reeducador dos homens e dos espíritos, e não a nós, que nada representamos senão antigos obsessores e delinquentes que agora resgatam vergonhoso passado através do amor e do trabalho. Então, humildade, ela ainda diz, né? O que é aquilo que nós somos? Antigos obsessores. Por que não? Antigos líderes em tudo. De toda a área, em todos os setores, nós estivemos estagiando. Alguns, não 100% em todos, logicamente, mas vamos dizer em muitos, né? Porque pela nossa própria vida, gente, pela nossa própria expiação, tá óbvio. Aí vem os espíritos, muitas vezes, que eles são generosos, né? Aí vem assim e dá uma deixazinha assim pra você numa comunicação ou outra e você fica, né? Você, ai meu Deus, que rasteira. Dona Ivone é clara com isso. Porque nós estivemos estagiando mesmo, mas assim, hoje quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? É daí que nós vamos fazer nosso currículo dessa encarnação. O que foi feito para o passado, mesmo no ambiente espiritual, está para o passado, não importa. O que importa é agora. Importa nesse sentido, nesse âmbito de nós sermos conscientes que tem uma dificuldade A, dificuldade B, e que eu tenho que melhorar. Então, quando tem uma revelação ou outra dos espíritos assim, outro serve para dizer assim, olha, mesmo que seja de um espírito perturbador, Deus permitiu que fosse revelado para você aquela questão, a fim de que ele desse um lembrete para que você fosse um ser humano melhor. Com certeza, não foi para te derrubar. Às vezes, o espírito que soltou e tal, pode também estar mal intencionado. Pode, Juliana? Claro que pode. Mas a gente esqueceu que Deus permitiu? E por que Deus permitiu? Permitiu a fim de que aquela informação nos possa fazer refletir e nos fazer ser humanos melhores. Mas a gente vai continuar conversando no próximo áudio. O terceiro áudio. Então, como é que ela fala aqui para nós, né? E não a nós, ou seja, humildade, porque quando tiver o lucro, a cura, né? O tratamento foi a bom fim, deu tudo certo, a pessoa ficou boa, não se vangloriar, tipo, nossa, olha o que eu fiz, curei a pessoa aí, ó, obsediado, foi bem eu. Claro que não. Nós somos instrumentos do bem, porque nos estamos predisponendo ao bem. Espero que eu tenha falado bem, minhas amigas professoras de português. Depois me chamem para me dizer. Que então nós estamos fazendo o nosso papel de servidores, né? E que a obra, a cura, pertence a Deus e pertence a Jesus, o mestre e educador dos homens, dos espíritos que trabalham para ele, não é verdade? Então, nós o que somos? Senão antigos obsessores delinquentes, ou seja, nós sabemos o que, uma boa parte, é ser obsessor, quer ser um delinquente, e nós temos que ter o coração aberto para compreendê-los. Passado através do amor e do trabalho, ela diz oração, vigilância, dedicação ilimitada ao compromisso firmado, esforçando-se por manter equilibrada a harmonização vibratória com os espíritos protetores que acionam o trabalho. Jamais esquecendo que, se assim não for, o obsessor poderá tentar investir contra eles mesmos durante o sono de cada noite, e será necessário conservar defesas que o desarmem.
Então, oração, vigilância, dedicação ilimitada ao compromisso, manter a harmonização padrão vibratório com os mentores do trabalho o máximo possível. Por isso que as coisas do mundo não tem que pegar muito do nosso tempo. A gente vai dizer assim, é porque eu tô no mundo e não vou ver as coisas do mundo. Vamos, o evangelho nos diz isso, né? O homem do mundo. Viva o homem da sua sociedade, viva, mas renunciando às futilidades do dia a dia, aos nossos caprichos pessoais, é renúncia. A gente não abraçou esse compromisso, é renúncia. E não quer dizer que não vamos viver no mundo, mas vamos procurar ambientes, pensamentos, gostos, inclinações para as coisas que o mundo oferece, absorver os conteúdos do mundo de melhor harmonia, de melhor qualidade energética, para mantermos em vibração com os próprios espíritos. E estarmos, vamos dizer assim, vacinados, tutelados, porque depende de nós manter nessa vibração, né? Por causa das investidas. Nós vamos ter investidas, principalmente na hora do sono. Principalmente. Nós vamos ter ataques, isso é naturalíssimo. Mas, onde é que está o meu coração, né? Onde é que está o meu tesouro? O que é que eu tenho cultivado para mim? Muitos dirão, nossa, como é difícil isso. Parece até impossível. Não, não é, né? Na verdade, não é impossível. É possível. Agora, quanto de nós temos a vontade? Quanto de nós nos dedicamos mesmo a essa mudança? Quanto de nós queremos mesmo, né? Os espíritos nos dizem que nos falta boa vontade. No livro dos espíritos fala poucos têm essa vontade, né? Poucos têm essa vontade, porque a gente tem uma vontade pouca. A gente quer barganhar com Deus, a gente quer barganhar com os espíritos. Tipo assim, olha, eu me dedico a essas atividades, segunda, quarta e sábado. E olhe lá, e tem gente que dá uma por semana. Olha lá, hein? Eu vou lá fazer o passe, vou tomar minha água fluidificada, vou até me habilitar a trabalhar no passe, mas mais do que isso eu não tenho condição, porque a minha vida é muito atarefada. E são barganhas, né? São barganhas que a gente faz com Deus, com os espíritos. Ora, como eu falei no começo, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Por quê? Porque através desse comportamento a espiritualidade fica de olho, ó, de olho. Ora, qual é a tua ambição espiritual hoje, né? Estar na companhia dos melhores espíritos? E como é que a gente conquista isso? Com pensamento no bem, com foco no bem, enfim. Se nós nos distraímos com o mundo meio diferente, meio mais ou menos, isso vai dar uma situação diferente, uma situação mais ou menos. Por que isso, né? Porque não tem uma via do meio. A via de comportamento é um caminho. Não tem 8, não, é 8 ou 80, mas vocês já viram isso? 8 ou 80, você tem que dar de si. Só que assim, para uma certa pessoa, o máximo dela é TOT. Para uma outra é TOT. Mas isso quem sabe é Deus. Mas Deus sabe. Não tem como passar a perna nele. Né? Então, o meu máximo é um tanto, pro outro é tanto, é normal. Mas Deus sabe. Então, não tem como a gente passar a perna própria na inteligência suprema de todas as coisas, na verdade. Então, vamos lá, o item 5. O ambiente da agremiação onde tais trabalhos forem realizados deverá ser resguardado de tumultos de qualquer natureza ou de outras tantas operosidades que não sejam os serviços doutrinários, visto que a transcendência e o imperativo dos trabalhos para curas de obsessão requerem pureza de vibrações e harmonias fluídicas que reajam favoravelmente sobre os figurantes do certame, inclusive os próprios guias espirituais que se afastam dos meios que se desviam das normas estatuídas pela doutrina. Semelhantes operosidades são próprias de templos de ciência e de fé e não poderão ser bem-sucedidas se as levarmos a efeito indiferente à grande responsabilidade assumida. Então, a visão é o seguinte.
Onde fazia, né, essas reuniões? Existe uma complicação do entendimento disso. Ora, se é possível para um grupo espírita poder ter um local só para aquela reunião, maravilha, melhor. Por quê? Porque, lógico, o ambiente ele fica impregnado de energias. Existe uma impregnação dessas energias. Então, lógico, se o nosso pensamento ele é construtivo, ele é construtor, o que é que acontece? Não sendo utilizado pelos encarnados para outras coisas, vai ter uma seleção de pensamento, vai ter um foco, né? Óbvio. Mas se isso não é possível, o que é que a gente faz? Não faz? Não. Não dá para pensar assim. Então, vamos ver o contexto no qual ela vivia, no qual ela estava. A realidade da Europa, por exemplo, não está nunca como enquadrar como a realidade do Brasil, de centro espírita. Até porque, materialmente, não é possível ter um ambiente seu, como tinha no Brasil, como tem um centro espírita, tem um terreno, constrói um centro espírita. Aqui é diferente, aqui tem toda uma questão, além de uma questão econômica muito forte, né, ainda tem a questão do espaço. Para ter um espaço seu, para construir um centro espírita, Nossa Senhora, né? E aí não se faz? É impossível? Não, não é impossível. Depende da força de vontade, a força da intenção dos participantes, do comportamento. Vocês lembram da questão número 1 lá? Da ascendência? Das pessoas, do seu comportamento mental, da estrutura mental e o ambiente que vai se fazer, né? Então, se são pessoas que conquistam seu espaço espiritual, a questão vibratória dela mesma, por mais que ela seja uma pessoa que tenha ainda as questões suas para resolver, mesmo que seja no ambiente, inclusive no ambiente doméstico, não vai ter problema nenhum. Nenhum. Porque a espiritualidade, ela é rica de recursos que a gente nem imagina. Os espíritos dizem isso. A codificação espírita é toda trabalhada nisso. Agora, realmente temos essa intenção boa? Realmente nossos pensamentos são mais purificados? Nós somos vigilantes com o nosso jeito de ser? Nós estamos, por exemplo, é um lar, é uma casa, é uma garagem? Nós que estamos trocando, estamos mais libados do que nunca, estamos tentando, aí que está a questão. Mais do que o ambiente físico exatamente, porque o próprio Cristo nos disse que no momento de oração que a gente nos fechasse no nosso templo, no nosso quarto, né, que é o nosso coração. Ora, não dá para não fazer, não dá, mas se pudermos ter um ambiente que seja mais para aquilo ali, lógico, vamos dar prioridade, mas não podemos nos incapacitar de um trabalho, de dedicarmos a um trabalho por causa da falta de um ambiente físico. Então tem que ter um discernimento e um bom senso. Tá mais para a questão do grupo, dos componentes, se tem um comportamento A ou B, do que exatamente o ambiente físico. Repito, é possível ter um ambiente físico, um quarto, uma salinha, que possa se dedicar só para aquilo? Ai, seria uma maravilha, né? É. Mas a espiritualidade também tem os recursos dela de purificar um ambiente, de deixar as coisinhas ajeitadinhas. Claro que tem. É que a nós falta compreensão disso aí. Falta uma compreensão. Mas tudo bem, vamos pular para o item 6. Não convirá ao obsediado assistir às sessões realizadas a seu benefício durante o estado agudo do mal. Nem o obsessor deverá ser doutrinário por seu intermédio. Então, isso é a opinião dela. Existem centros espíritas que utilizam esse método e que trabalham muito bem. Por que será que ela dá essa opinião? Pela experiência que ela tem, né? Ela tem, vamos dizer assim, reservas. Por quê? Eu entendo dizer assim, gente, pelo amor de Deus, que eu pulei um pedaço. O obsediado assistir a sessão, ok, mas fazer o obsediado ser médium
né, utilizar ele como médium é de ser evitado, realmente. Por causa do desequilíbrio, por causa da estrutura do médium, por causa da indisciplina dele. Isso sim, aí ela vai mais adiante. Outro médium a ser desenvolvido e bem assistido espiritualmente intervirá com a boa vontade de servir, recebendo mediunicamente o obsessor a fim de que seja aconselhado. Exato, outro médium que vai estar treinado, né, para aquele trabalho, vai receber esse espírito perseguidor, não exatamente o obsidiado, mas adiante. O obsidiado, afeito às vibrações dominantes do seu opositor, não estará em condições de se prestar a comunicação normal necessária. E antes um enfermo necessitado de tratamento e não médium propriamente. O fenômeno da passagem do malfeitor desencarnado para outro médium poderá ser provocado, caso não se revele espontâneo, seja por uma ordem dos tutelares espirituais que orientam os trabalhos, seja pela atração magnética do diretor dos mesmos, o qual aporá as mãos sobre o obsidiado e o médium disponível, simultaneamente, não sendo, contudo, indispensável tal atitude. É um método interessante. Então, o médium que estiver habilitado a fazer esse trabalho pode ser transferido, né? O espírito, se tiver no psiquismo do... Até eu acho que André Luiz traz algumas histórias assim no seu livro. Ser o doutrinador ou um outro pode fazer a passagem de um médium, né? Do espírito para outro médium. Ou não precisar desse toque das mãos, ele mesmo pegar para ele mesmo. Às vezes não é necessário estarem juntos, basta que se conecte, né, se evoque a situação, evoque o espírito, se manifesta no médium, depende, isso vai de caso a caso. Tem casas espíritas, por exemplo, que vem o pessoal do tratamento, eles entram na sala mediúnica, recebem passe, presenciam um momento de leitura do evangelho e depois vão embora. E passa-se para a parte prática. Também funciona muito bem. Tem outros casos que o obsidiado ele não está presente, não, por nada. Mas vem evocada a situação no nome de fulano, aqueles nomes que vocês deixam para botar no livrinho do centro para tratamento espiritual, contando o caso, né? Vem o caso de fulano de tal e se sintoniza, só dizendo o nome do doente. Já tem outros que diz o nome do doente e pede ao guia espiritual de trazer mesmo o espírito que está trazendo, evoca mesmo a situação, dizendo mesmo que venha o irmão que está lidando com fulano de tal, assim, e tal. E o médium, ele é mais habilitado, ele vai lá, consegue perceber a situação e atrai para ele. Já tem outro caso que pode acontecer também, e sim, já na mesa mediúnica, do médium tá tendo a percepção, ele não conseguir dar passividade, o outro médium mais experiente, a pedido do doutrinador, vai lá, olha, por favor, tente conseguir captar assim, assado. Aí ele vai lá, tenta e consegue, incorpora, né? Então, existem várias situações possíveis. Inclusive, tem quem trabalha, por exemplo, com obsediado ali, e o espírito se manifesta e funciona, dá certo, funciona direitinho. E eu tenho feito uma leitura pessoal, assim, desses vários grupos que eu vejo que tem método diferente, que eu acho que a pessoa necessidade, ela vem atraída para aquele ambiente que seja coerente à sua necessidade, porque eu fico pensando assim, sabe, que a espiritualidade superior, ela não brinca no ponto, né? Quando você é bem intencionado, você vai atraído magneticamente para um ambiente no qual você necessita estagiar, estar, ser socorrido, enfim. Mas essa questão é muito complexa, tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, por sinal até trocar ideias, né? Se for o caso. Mas nós vamos continuar no nosso próximo áudio. Até mais. Voltando no nosso quarto áudio, item número 7. Vamos lá. Será necessário que os responsáveis pelos citados trabalhos orem e vigiem a cada passo. Olha que coisa importante. É verdade. Procedendo no lar e na sociedade como procedem no seu núcleo espírita.
Ou seja, de acordo com os quesitos que a doutrina espírita estabelece como normal moral para seus adeptos, visto que passaram a servir de padrão e exemplo para a emenda de obsessores. Estes prestaram atenção em suas normas de vida diária e somente os respeitarão se neles encontrarem superioridade moral. Olha, isso é um fato. Não dá para sermos espíritas dentro do grupo espírita, dentro do centro espírita, somente na hora do grupo espírita e depois termos uma vida totalmente diferenciada. Mas isso é extremamente importante. Com os anos, a gente vem percebendo que é a questão. Aí, alguns de vocês poderão dizer assim, poxa, Ju, e quer dizer que a gente não pode desviar, a gente não é humano e tal, a gente vai errar? Vamos, eu já tenho falado isso com vocês. Vamos errar, mas a vontade de acertar é notada, é considerada. Vocês entendem? Outra coisa é assim, ó. Eu estou no grupo espírita, tenho um comportamento moral, certo? Mas quando eu não estou no grupo espírita, eu sou mundana, por exemplo. Eu gosto de farra, gosto de bebida, gosto de músicas que sensualizam, eu gosto de... Olha, fica diferente, não fica? Isso é fanatismo e hipocrisia? Não é não. Não é não, porque nós somos observados o tempo todo. Uma coisa é o espírito lhe observar quando você errou e você dizer, ai meu Deus, errei de novo, então eu vou tentar. O seu espírito protetor também sabe. Ele fica ali observando. Não tem como ter ataque vibratório no sentido mesmo de conseguir, né, escandalizar. E esse ataque, né, esse ataque vibratório só vai ocorrer mesmo quando a gente tem, vamos dizer, efetivar uma obsessão. Vamos ser claros. Quando a gente tiver próprio uma vida duvidosa, né? Então, a dona Ivone diz assim, olha, nós temos que ter superioridade moral. Ascendência, falar com o espírito. Eu médium, eu doutrinador, coerente. É aquele respeito da pessoa mais velha, sabe? Quando a gente fala com a gente, fala, poxa, tem a respeitabilidade. Mas que a gente faça a vida nossa no grupo espírita, ali na palestra, e daqui a pouco a gente tá com a vida da pessoa do mundo, é da gente refletir. Porque o espiritismo, eles nos dá liberdade de tudo. Isso é altamente livre, né? Mas só que ele responsabiliza 30 vezes mais. Tem uma responsabilidade. Porque o seu envolvimento de conhecimento é muito maior. É aquilo que eu digo às vezes para os meus filhos, sabe? Pronto, meu filhinho, você mordeu a maçã, já era. É a maçã do conhecimento. Você não pode alegar ignorância. Você não pode dizer que é igual a massa das pessoas, né? Não dá. Porque você sabe, mas você se compraz. Como diz no Livro dos Espíritos. Não dá para mudar um pouquinho. E eu digo sempre isso. Mas quando eu digo isso, que eu converso aqui com vocês, é uma coisa que eu sei de vivência. Que toda vez que você barganha para mudar um pouquinho, já era. Você não faz a conquista, né? Vamos dizer assim, o salto evolutivo como a gente deseja, como a gente precisa viver melhor. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem um capítulo que eu gosto. Se eu disser para vocês que tem um capítulo que eu gosto muito, eu sou extremamente suspeita. Não é um capítulo, porque eu gosto de muitos capítulos. Mas o capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho, o item número 10, tem esse item que chama o homem do mundo. E o homem do mundo espelha exatamente esse pensamento. E ele diz assim, o homem do mundo, né? Tá bom. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. O que é que isso nos diz, né? Olha, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor. Será que o momento do encontro grupo espírita, do momento do evangelho do lar, no momento que a gente está orando no carro, não é o que a gente está se colando sob
né? E a gente, muitas vezes, estão implorando a assistência dos espíritos bons. Olha só. Continuando. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que nele aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Peraí. Nós estamos perante ao Senhor. Nós estamos pedindo assistência dos bons espíritos. Está escrito aqui no Evangelho. Não é uma coisa que estamos inventando. Você está vendo como o Espiritismo deixa você livre, mas está lhe ensinando. Como é? Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis que nele aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Ou seja, eu estou pedindo ajuda dos espíritos taus. No mínimo, eu tenho que me esforçar para poder, merecer o olhar. Porque tudo é conquista, nada é dado. Em italiano seria dado por escontado. Nada é simples ou gratuito. Nós temos que conquistar, isso faz parte da própria evolução. A fim que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Então, entra-se em sintonia, se purifica, o pensamento, o coração não vai ficar bombardeado do pensamento mundano fútil, não deixe que se aloje. Ele diz assim, alojar significa fazer morada, não é? Alojar não é isso? Fazer morada, estar ali, passar pode até passar, mas passar e ir embora, como entrou, saiu. Não deixe alojar, não deixe ficar em você, Para que os espíritos bons que a gente está pedindo ajuda encontrem em nós disposições energéticas para poder seminar lá, para poder que aquela semente brote. Mais ainda, não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a vocação mental, estejamos vos obrigando a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que vos estáis condenado a viver. Ora, peraí. Não quer dizer que porque estamos incessantemente exortando, então quer dizer que estão incessantemente mandando que a gente fique impresso em vocação mental. Mas não quer dizer que nós não tenhamos que viver o mundo dentro das leis da nossa sociedade. Mas anteriormente ele disse, olha lá, não deixe que aloje pensamento mundano e fútil. Ainda diz, não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então dizem para você, olha, vocês têm que viver dentro das leis daquela sociedade, vocês têm que respeitar aquilo, vocês têm que viver como as pessoas se vestem adequadamente, aquela cultura, respeita as leis, come, dorme, como é aquela questão ali. Mas aí tem, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Então, sacrificar, aí sim, você está vivendo no mundo, vivendo a realidade do mundo e sacrifica as suas necessidades e as frivolidades do dia. O que é frivolidade? Então, vamos lá. Dá para ir para o centro espírita na terça, na quinta e depois fazer uma vida mundana no restante dos outros dias? Não tem como, não bate, não concilia. Porque não tem como ter somente assistência dos bons espíritos. É 50-50, é querer fazer metade. Olha, eu tô querendo as boas companhias de terça, de quinta, mas nos outros dias tudo bem, eu tô com a galera das paixões inferiores. Fica sinistro isso fica esquisito. O espírita muito mais. Porque o espírita ele não pode dizer que ele não sabe. Se tá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda diz assim, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Peraí, nós imploramos ou não? Nós não queremos a assistência dos espíritos bons nas nossas coisas do cotidiano? Nós não queremos a assistência dos espíritos bons para abençoar o nosso lar, para inspirar o nosso marido, para inspirar a nossa esposa, para orientar os nossos filhos, além das nossas orientações, lógico. Nós não conquistamos a amizade? Se não estamos predispostos, como diz o próprio Evangelho aqui, não sou eu que estou inventando, está lá no Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. Então, mas
Vamos viver carrancudos? De jeito nenhum, porque o Evangelho nos tutela e diz: sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas que seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Olha que coisa linda, gente. Não é? Então, vamos ser joviais, brincar, rir. Não é? Viver a natureza, viver a vida. Mas esse viver a vida, olha lá, com a consciência de quem provém da consciência reta, da quem se esforça para respeitar as leis de Deus, as leis divinas. Não respeita 100%. Não. Tudo bem, mas se esforça. E os Espíritos sabem que nós nos esforçamos. Mas adianta nos diz: a virtude não consiste em assumir aspecto lúgubre e severo em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, ter a virtude não quer dizer ficar com a cara feia, ser sério, lúgubre, não sorrir nunca, as pessoas que não sorriem. Não, você vai sorrir, você vai ser alegre. O Francisco, o nosso querido Francisco de Assis, ele falava da perfeita alegria, não é? Para tocar no nosso coração, para que a gente pudesse se harmonizar com mais alegria, a alegria de quem tem a consciência tranquila, não a alegria de quem briga com o outro, ou de quem humilha o outro, não é esse tipo de alegria. E ainda fala mais: não repelirdes os prazeres que a vossa condição humana vos permite. Ora, nós estamos vivendo no mundo e nós vamos ter paixões. As paixões também são boas e nós podemos viver os prazeres que a nossa condição de ser humano nos coloca, claro, mas dentro de uma consciência tranquila, dentro de sentimentos que enobrecem o espírito, não que o colocam à terra. Então, nós podemos fazer festas? Claro, mas com a consciência tranquila, sem excessos, sem vinculações com sentimentos vis, sem vinculações com irmãos sofredores. Os espíritos fazem parte de boas festas? Fazem, porque depende da tua intenção. Depende daquilo que se nutre no seu coração. Isso me lembra muito Allan Kardec. Allan Kardec, na viagem espírita, não sei se ele, quando ele estava em Bordeaux, mas eu posso procurar isso para vocês. E ele estava num jantar assim maravilhoso, não sei quantas pessoas, ele estava super emocionado, todos aqueles espíritas ali e tal. Aí Kardec pega e fala: como não brindar? Kardec levanta um copo de vinho para brindar que ofereceram para ele. Ele disse que não tinha como dizer não. E estava Erasto, estava o Espírito São Luís, porque não era aquele copo de vinho que Kardec levantou para brindar que demonstrava a sua dignidade, mas todo o fruto da sua árvore. Com certeza, mais do que aquilo não deve ter passado, nem aqueles que estavam lá. Mas olha, o ambiente estava frutificado de espíritos de luz. Então, tá ligado à intenção? Tá. Tá ligado aos prazeres da vida do homem? Tá. Mas dentro da consciência reta, porque se nós fizermos uso das coisas que fazem mal ao nosso corpo, estamos fugindo da lei de Deus. Se nós fizermos uso das coisas do excesso, que possam colocar-nos mais baixo do que os animais, estamos fugindo das leis de Deus. Aí já não é mais um viver com a consciência reta. Mas ainda, ele diz para nós: basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, no arrobo da alma, ou a sua proteção, para que alcanceis êxito, ou a sua bênção, para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Olha que coisa linda. Gente, qualquer coisa que fizermos, qualquer coisa, nós podemos antes pedir a Deus as bênçãos. Antes de se alimentar, antes de encontrar um amigo, antes de dirigir, antes de namorar.
Claro, para Deus lhe abençoar. E depois, num arroubo, olha que lindo, num arroubo, agradecer. Senhor, que maravilha. Não é que concluiu? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu acordei, eu terminei meu alimento. Eu consegui chegar, pegar o ônibus, chegar em são salvo. Então, qualquer coisa é qualquer coisa. Tá dentro das leis de Deus? Você tá fazendo com a consciência tranquila? Os sentimentos que estão estimulados são as paixões vis ou são as paixões nobres? Não é? Então, vamos lá. Ascendência moral. Ascendência. E não é tão difícil assim, não. Ah, mas eu vou escorregar. É bem-vindo ao clube. Nós estamos encarnados no planeta Terra. Vamos. Mas o importante é não desistir. Mas também não querer, vamos dizer assim, mas eu tenho esse defeito mesmo, eu só vou me modificar daqui a outra vida. Não. É complicado. Nós temos que nós temos que investir agora, porque a nossa possibilidade é o agora. Não é verdade? Voltando no nosso quinto áudio, item 8. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado. Ainda que o seu primitivo obsessor se regenere, sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos que ele possa agir. Olha, está completando totalmente aquilo que nós tínhamos falado no último áudio, não é verdade? Porque obsidiado, médium, doutrinador, espírita, yoga, aquele que for, é ser humano, é espírito encarnado, vestindo a roupa que estiver vestindo. Então, todos nós precisamos ser moralizados, né? O obsidiado, a pessoa que está sofrendo a obsessão, ela pede ajuda ao grupo espírita, ela tem que ter empenho. O que vai dar a cura dela mesma é a renovação moral dela. Então, muitas vezes, o obsessor, o espírito inferior, o espírito perseguidor, como a gente quiser chamar, vai se regenerar, vai se encontrar às vezes melhor e a pessoa está na mesma. Isso é real. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque a pessoa ela não se empenha, é difícil para ela. Existe um conjunto de renovação, que nós podemos dizer vários. A renovação consigo, com o lar, ela precisa aderir muitas vezes a terapêuticas, então terapêuticas psiquiátricas, terapêuticas psicológicas, mudança de atitude, de pensamento, remodelagem da linguagem, tudo isso vale, viu? Tá entrando aí. A prática do evangelho, frases que ela dizia, ela vai ter que deixar de dizer, perdoar aquele perdão que você pensava que ia ter que deixar para lá, vai ter que dar, né? Ou vai ter que receber. Então, é um conjunto de mudanças de atitude que a pessoa, ela vai se melhorando, ela vai se consertando, aí sim. Porque tem casos mesmo que os espíritos, eles se melhoram, eles seguem a vida deles, e o que que acontece? Nós aqui outra vez. Vocês lembram disso, né? Nós aqui outra vez. Era da Globo, né? Eu tô danada pra fazer vinheta. Isso se chama vinheta, né? Slogan, como é o nome? Eu ia fazer a Baby Sauro ontem, porque esse estudo eu gravei de 2 vezes, viu? Eu gravei 30 minutos ontem e estou gravando os outros 30 minutos hoje. Vamos, item 9. Se um médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, agora vamos com o médium, ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico. Viu, hein? Visto, tá certa. Vou ler de novo do começo. Se um médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou seja, todos aqueles conselhos que foram dados antes, né? Então, não se conduz como deve perante a doutrina. Ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de domínio de um obsessor,
será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber, e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejes à solidificação da obsessão. Então, a pessoa, ela não caminha como tem que ser. Se instala a obsessão, está sendo perseguida, então é melhor que ela evite o trabalho mediúnico. Isso é verdadeiro. Isso é real, porque as comunicações dela não vão ser mais garantidas, porque ela está com o domínio do obsessor, ela não tem respaldo moral, os próprios companheiros já não vão confiar muito nela, porque ela é uma pessoa que se vê os frutos da árvore. Então, vai estar sob domínio espiritual, é melhor suspender. Infelizmente, isso também acontece. Nesse caso, deverá ser rigorosamente tratado pelos companheiros e por um médico. Olha só. Porquanto poderá encontrar-se esgotado nas suas forças vitais e nervosas, estando favorável ao prosseguimento do mal, que se alastrará também para o aspecto físico e mental. Então, percebeu-se, ele tem que ser honesto consigo, né? Admitir que está sendo atacado espiritualmente, que tem uma obsessão por causa do desvio de conduta, se colocar na mão dos companheiros no qual tem que confiar, tem que ter humildade também para admitir, aí que tá. É aí que tá a chave da questão. Ter a humildade de admitir que também está precisando de ajuda, porque não respeitou aqueles parâmetros, que é o por bem dela mesmo, né? Então, o que é que vai acontecer? Tem que se colocar em tratamento. Tratamento médico, porque vai ter um consumo de forças vitais e nervosas. Vocês lembram quando eu tinha falado que se consome mediunicamente, energeticamente, que a gente fica cansado? É verdade. Então, se não for assim, aquilo pode se alastrar ao ponto de abalar fisicamente e mentalmente. Porque se caracteriza a obsessão, a pessoa não admite um tratamento, ela não procura um tratamento, a situação pode se agravar mesmo. Se agravar. Então, além do tratamento, né, de desobsessão para ela também, vai se enquadrar, vai ser necessário que procure-se um tratamento médico, porque ela vai ter um desgaste nervoso, um desgaste de fluido vital, então ela vai ter um desgaste físico, ela vai se sentir cansada demais, porque vai estar com o psiquismo cansado, gastando aquela energia, certo? Que não é a mesma coisa de quando você está gastando energia normal, porque é trabalho mediúnico, você exala ectoplasma e tal, aí você assume, você toma seu fósforo, você toma o magnésio, toma vitaminas, é diferente. Quando você está nesse processo e você até tomou uma vitamina, mas não tem jeito, porque está com obsessão, que a pessoa percebe, o médium trabalhador, ele inicia-se a perceber, tirando via de uma fascinação, que é a pior, né? E mesmo assim, nem sempre, porque a pessoa assim que ela tá ferida, que ela tá orgulhosa, dependendo do espírito, pode inculcar nela que ela tá com a razão, e que é as pessoas que não entendem ela, e que as pessoas não merecem o trabalho mediúnico que ela faz, né? E etc. Então aí ela tá no processo de fascinação, é a obsessão mais complicada. Item número 10. A mesma recomendação acima, que é a 9, né, que acabei de ler, se aplicará aos médiuns mistificados. Pois que a mistificação persiste, é o primeiro grau da obsessão. Nos casos do chamado animismo, automatismo mental, será conveniente que se afaste das sessões práticas e se dedique aos estágios de setores diferentes onde poderá ser aproveitável. Essa questão do animismo que ela entra, teve um período no Brasil de um grande preconceito com essa questão de animismo. Mas a gente tem que entender em que contexto ela está falando. Ela está falando assim, a pessoa está sendo mistificada e ela não consegue sair daquele ciclo, que é a primeira fase da obsessão. Daqui a pouco ela passa por uma fascinação. Então, ela pode estar em processo de alucinação, ela pode criar fantasias. Então, é uma situação muito complexa. Agora, nos trabalhos mediúnicos mais modernos, nos estudos, nas pesquisas mediúnicas,
respeitando sempre a linha do pensamento do codificador, que o espiritismo nunca estava fechado, principalmente na parte prática, na parte de ciência, certo? O espiritismo é experimental. Então, parte prática, parte de ciência. A única coisa que o espiritismo do corpo doutrinário não se mexe é a moral e a filosófica. Moral filosófica não, naquela parte não se mexe. Não tem esse negócio de daqui a pouco o espírito tal, com o filósofo tal, trouxe outro pensamento, substitui o pensamento da codificação. Não. Porque aí é dar do mistificador ao espírito de verdade que conduziu tudo. Aí não dá, né? Duas conversas, a verdade é uma só, não tem dois pesos, duas medidas. Mas, na parte experimental, na parte da ciência, sim. Na parte da experimental da ciência, ela é progressiva. Então, nos estudos recentes, etc., se vê o quanto a capacidade anímica do médium, sabendo ser desenvolvida no grupo mediúnico, é de extrema ajuda. Extrema ajuda. Porque o médium, por exemplo, que ele consegue sair do corpo no transe, aí ele vai no lugar tal, ele percebe o ambiente que está se tratando, ele mesmo volta para contar. Lógico que ele vai estar com os espíritos cuidando dele, né? Lógico. Mas isso é anímico. Porque eu, espírito, saí do meu corpo, fui ver não sei o que, estou contando através da minha própria boca. Passa-se a ser mediúnico quando tiver um outro espírito falando por mim ou utilizando algum meio de comunicação. É mediúnico. Se eu saio do corpo e faço uma viagem astral, eu tenho um sonho lúcido, é anímico. Então, existem estudos espetaculares do utilizo da capacidade sua. Porque o que é essa coisa, esse animismo? É a tua capacidade. Isso é um. A outra coisa também. Suponhamos que numa mesa mediúnica, o médium dê comunicação dele mesmo. Como é isso? Vamos dizer que ele tem umas questões emocionais que não está resolvida. Aí ele incorpora um fragmento de sua personalidade. Mas ele não sabe que ele está incorporando. Não é um fingimento. Ele não está de charlatanismo. Ele está em transe mesmo. E o doutrinador conversa com o espírito do próprio médium. Eu tenho observado que isso não tem nada demais. Porque, repare, se isso é terapêutico e está ajudando o médium, não tem nada demais. Ao contrário, os médiums têm que ser terapeutizados também. Na verdade, quando ele está dando passividade a um espírito, ele está sendo terapeutizado. Mas se ele der comunicação a ele mesmo, é um tipo terapêutico. E se nós estendemos as mãos para ajudar os espíritos, por que não vamos ajudar os médiuns? Se eles tiverem um fragmento de uma personalidade que se comunicar, não vejo problema nenhum. Não deixa de ser um espírito sendo tratado. Nós podemos... Allan Kardec, por sinal, viu, gente? Eu crio esse raciocínio dentro do próprio pensamento codificador. Allan Kardec diz que existe os espíritos dizem Allan Kardec, depois ele desenvolve isso, né? O espírito do próprio médium pode se comunicar? Pode. Não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem, não o comunicador. O espírito que assina, pouco importa. O que importa é o conteúdo e a qualidade da mensagem. Então, se o espírito, por exemplo, supõe-se que na gente supõe-se de estudiosos mais aprofundidos desse tema, né? Então, vou vender o peixe que eu pesquei de outro. A comunicação que tem no livro A Gênese, do espírito Galileu Galilei, certo? Assinado Galilei Galilei, que é uranografia, foi através do médium Camille Flammarion. Foi dito que Camille Flammarion foi, né? Porque já desencarnou, a própria reencarnação de Galilei Galilei. Ora, ele estava dando comunicação pro espírito dele, gente. E nem por isso Allan Kardec, nossa, que horror, animismo, não vamos utilizar isso. Então, é uma falta de estudo profundo disso aí. Se o codificador utilizou
A comunicação, por quê? Porque Camille Flammarion dormiu, entrou em transe, a personalidade Camille Flammarion, certo? E acordou a personalidade Galilei Galilei e se comunicou pelo corpo. É possível? Muito possível. Tem alguma coisa demais nisso? Não, porque depende do conteúdo da mensagem. Segundo o mestre leonês Allan Kardec. Mais adiante, para concluir, a seara divina é extensa e fecunda, e em qualquer situação serviremos ao bem e à verdade. Se realmente houver o desejo de servir, e não somente no campo mediúnico, muitos supostos médiuns, emaranhados nos complexos de animismo, uma vez afastados ou corrigidos das pretensões mediúnicas, têm conseguido equilibrar-se em outros setores. Então, realmente, servindo a doutrina espírita é o próximo. O automatismo mental, ou seja, o animismo, é a obsessão da própria mente e poderá ocasionar consequências desagradáveis para quem a cultiva. Olhe bem, você vê que ela conclui dizendo quando aquilo cria um distúrbio, um problema, uma repetição, um desequilíbrio, aquilo não vai adiante. Aí sim, essa pessoa vem equilibrada. Por exemplo, se são pessoas que ela tem tendência à ideia fixa, Allan Kardec diz, é de evitar de ter contato mediúnico, porque a pessoa é uma pessoa impressionável. Então vamos evitar o contato mediúnico. Mas não é dito que é em todos os casos, não é verdade? Vamos adiante. Lembremos-nos de que o grande Paulo de Tarso, um dos maiores médiuns do cristianismo, produziu, antes de se tornar o esteio do cristianismo nascente, recolheu-se ao deserto a fim de fazer a sua iniciação no espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médiuns do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes se nos desejarmos transformar em obreiros seguros e fiéis da doutrina dos Espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. Então, a Dona Ivone nos finaliza dizendo que nós precisamos de tempo para aprender, sermos humildes, pegarmos exemplos dos ícones do cristianismo. Ela fala iniciação, que é o estudo, é o trabalho humilde, é o treino mediúnico, é as percepções das energias. Existem tantos outros exercícios que podemos fazer. Mas, por quê? Porque as pessoas ouviam espíritos, eu já sou médium, já quero trabalhar. E existem os médiuns rudimentares, né? Os médiuns improdutivos. E isso está na codificação espírita. Como podemos saber disso? Estudando, esclarecendo, enchendo o nosso coração de conhecimento da doutrina que é libertadora. Mas tudo bem, nós vamos continuar a nossa conversa semana que vem, quando iniciaremos um próximo capítulo, o capítulo sobre as premonições. Beijo, pessoal. Até a próxima.